Todas a todos, que de paz, bênçãos e luz se encham os nossos espíritos, hoje e sempre. Após essa introdução, preparação do ambiente com a leitura, a prece e o Evangelho, com os corações harmonizados, a gente vai buscar aqui algumas reflexões, não sem antes agradecer a direção da casa, na pessoa da senhora Menari e a todos os presentes aqui pela confiança do convite. O nosso tema, qual é o sentido da vida, ele vai buscar, na medida das nossas limitações, claro, um mergulho à luz da doutrina espírita. Porque se nós abríssemos aqui para perguntar para todo mundo o que acha da vida, qual o sentido, qual o propósito, as mais variadas respostas surgiriam. Então, o nosso propósito, a nossa intenção é ter como norte o Evangelho de Jesus sempre à luz da doutrina espírita. Então, qual o sentido da vida? Nós, seres humanos, aqui do reino hominal, para que a gente busque uma imersão um pouco mais aprofundada, nós precisamos retornar um pouquinho aos reinos inferiores, chamados reinos inferiores da natureza. Inferiores no sentido da evolução. Quando nós vamos para o livro dos Espíritos, questão 27, onde está lá a Trindade Universal, Kardec vai trabalhar iluminado e guiado pelos espíritos superiores que o ajudaram na codificação, vai dizer que no início não havia nada, mas se Deus é eterno, ele já existia. E aí ele vai criar o espírito e a matéria. Essa é a Trindade Universal. Deus, espírito e matéria. Só que esses elementos, eles são criados como sementes, que no curso dos milênios vão se desenvolvendo até se chegar a tudo que conhecemos hoje. Então, o princípio inteligente vai migrar pelos reinos mineral, vegetal, animal, até o nominal, vai resultar em espírito, que somos nós, e o princípio material é aquilo que tudo que é matéria hoje no universo como conhecemos. Dito isso, para só fazer uma contextualização, a gente vai voltar um pouquinho ao reino inferior, o reino hominal, o reino animal, desculpem, que é anterior ao hominal, Homo sapiens, que somos nós. Quando a gente pega um filhote de crocodilo, um filhote de jacaré, ele já vem ali no nascimento com dentes, com a condição, uma capacidade de caçar, de nadar, uma certa autonomia. Há um exemplo, ao meu ver, dos mais curiosos ainda nesse reino animal, que é o exemplo das tartarugas marinhas. Quando as tartarugas elas vão desovar, colocam os ovos na areia, cobrem e vão embora. Os filhotes, no ato do nascimento, na chamada eclosão, eles é que vão quebrar a casca do ovo no momento adequado, vão tirar a areia que está por cima, vão andar até a direção do mar e de lá vão ganhar a vida, guiando-se pela lua e pelo movimento das marés. E nunca mais vão identificar os pais. É isso que a biologia nos diz. Então não há essa vinculação no caso deles. Mas o curioso é que quando chega no reino animal, que é o nosso Homo sapiens, quando a gente está para nascer, o bebê, no útero da mãe, ele é inteiramente dependente. Ele se alimenta através da placenta, é protegido pelo líquido amniótico, há aquela vinculação até o nascimento, e a partir do nascimento, se não houver pais biológicos de coração, algum responsável, alguém que cuide do bebê, ele não vai sobreviver. Ele não tem autonomia para levar a vida sozinho adiante.
E isso nos chama a atenção para um dado curioso, porque se no nosso reino é onde a gente adquire a razão, o livre-arbítrio, a liberdade de agir, a inteligência, coisa que o animal ainda não tem, ele só tem um instinto, a gente, ao mesmo tempo, adquire essa vinculação, essa interdependência, como dizer que se não houver cooperação, a gente está fadado ao fracasso. Então, a leitura que nós fazemos é que essa solidariedade, essa cooperação, essa interdependência é para caminharmos na direção de Deus, que é a inteligência suprema do universo. Mas isso não é uma conclusão minha. Por óbvio, eu não teria essa capacidade de elaborar um pensamento com essa magnitude. Isso quem vai nos falar dessa pedagogia é Emmanuel, no capítulo 3 do livro Pensamento e Vida, quando ele trata da cooperação. Eu trouxe aqui um resumo de 3 parágrafos que eu acho que dá uma ideia do que ele quer dizer, ficando o convite para que façam a leitura depois. Ele vai nos dizer que da glória divina até os mistérios subatômicos, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se enlaçam à grande vida que é Deus. Que é o que Kardec diz lá na codificação, do átomo ao arcanjo. O discípulo inteligente começa nessa condição. Na época dele não havia ainda as partículas subatômicas, o átomo era o menor elemento. E essa migração até o topo faz parte do desenvolvimento do ser. É o que o Emmanuel está dizendo, que desde essas partículas subatômicas até a grande vida que gerencia todo o universo, nós estamos entrelaçados, estamos enlaçados, estamos conectados nessa grande teia que para nós é invisível, mas que para ascendermos é preciso que a gente desenvolva em nós esse senso de fraternidade, de cooperação, que é o amor que Jesus disse há mais de 2000 anos. Então, o amor é o ápice, é o sentimento sublime. Para chegar até ele, nós precisamos construir o alicerce, os elementos que vão, fazendo analogia com a casa, o amor sendo o teto, você precisa ter os tijolos, o cimento, que são o quê? Paciência, compreensão, tolerância, respeito, que são os elementos que vão nos conduzir a esse ápice. Sabemos que o desafio é enorme, mas a pedagogia divina é nos conceder as sucessivas reencarnações para que tenhamos condições de aprender, de aprimorar, condição de depurarmos os nossos sentimentos. E ele continua. Cooperação significa obediência construtiva, é seguir a orientação de uma força maior que nos ampara e determina o socorro àqueles que enfrentam dificuldades. Ou seja, essa obediência construtiva prevê que nós somos guiados, orientados por uma força maior que está na nossa consciência, que é onde está a lei de Deus, Kardec diz isso. Mas que se nós não olharmos, não sairmos em socorro para aqueles, em socorro àqueles que estão passando por dificuldade, a gente não ascende, a gente não se eleva. É o que nos mostra esse grande evangelizador, que é o Emmanuel. E ele conclui: quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos de evolução. É a reciprocidade. A gente ajuda, é uma forma, podemos dizer que é a senha para a conexão a essa Wi-Fi divina, que a gente se conecta através dessa ajuda mútua. E no silêncio, sem autopromoção, sem precisar dar divulgação a isso, é a reforma interior, é a reforma dos nossos sentimentos. E ele mesmo vai dizer, no prefácio dessa excelente obra que é Pensamento e Vida,
Ele vai dizer que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, a nossa mente espelha a nossa vida interior. O que o espelho faz? Ele reflete uma imagem, né? A nossa vida ela é refletida pelo que nós pensamos. E quando nós pensamos, esse pensamento já vem embutido nele, nesse pensamento, um sentimento, que nunca é neutro, ou é do bem, ou é do mal. Então, a gente precisa ter vigilância em relação a isso, porque assim nós alcançaremos essa sabedoria infinita. Que eu gosto daquela analogia que você tem um rio que ele percorre todo o caminho, se desviando de obstáculos, vencendo desafios, ganhando força, volume de água, até chegar ao mar. Assim somos nós, quando enfrentando os desafios, as provas que a vida oferece, com resignação, com resiliência, suportando as dores, as expiações, a gente adquire musculatura emocional, musculatura espiritual, para um dia a gente chegar até esse oceano divino, que é a construção do reino de Deus que começa dentro de nós, disse Jesus. Para isso, eles, os grandes seres, nos dão um caminho. Nós temos a figura dos profetas, João Batista, conhecido como o precursor, ele que veio abrir caminhos para o Cristo. João é o arquétipo da disciplina, é aquele ser espartano. Então, ele traz o padrão de nós nos disciplinarmos para alcançarmos o amor que é representado por Jesus. Então, quando a gente vê, por exemplo, são algumas passagens, eu trouxe uma que eu acho bem impactante, Mateus, versículo 3, que está no capítulo 3, ele vai dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas. A gente, quando vai para o estudo do NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que do Prosebem é o NEP, a gente vai extrair o sentido espiritual, o que está contido na essência da mensagem, que vai além da letra. Como diz o apóstolo Paulo, a letra é morta, e o espírito vivifica. Então, ele está clamando no deserto dos nossos corações, para que nós preparemos o caminho para que Jesus venha trazendo esse amor. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para isso nós precisamos endireitar as veredas. O que são as veredas? As estradas vicinais. São aquelas estradas de pissarra que nos levam para outro destino. E isso a gente, em nome de atender os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas ilusões mundanas aqui, ilusões de encarnados, a gente segue essas veredas e abandona esse caminho. Então, é uma das reflexões que eu gostaria de propor, né, de nós eliminarmos esses desvios e procurarmos, na medida dos nossos esforços, caminhar com retidão, com ética, com respeito, com equilíbrio, que aí a gente vai alcançar um dia, no curso dos milênios, essa condição lá no topo. Uma outra inspiração que poderíamos ter é a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, quando ele diz, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se nós somos espíritos, passando por uma experiência aqui material encarnado, nós precisamos estabelecer valores para nós que vão além daqui do campo material. Precisamos ver os valores espirituais. E viver em espírito significa compartilhar,
cooperar, colaborar. Então a gente já começa a perceber que o sentido da vida é caminhar na direção proposta por esses grandes vultos, por esses grandes seres. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, a gente sabe que o sal, ele tempera. Se tiver demais, vai salgar, de menos, ele fica insosso, a comida fica insossa. É o equilíbrio, é a temperança. E o sal também conserva. Então, é usar o evangelho para conservar esses valores. A temperança aliada à manutenção, procurando vencer os desequilíbrios. E a outra parte, vós sois a luz do mundo. A luz clareia os caminhos. À medida que nós nos iluminemos, e é um processo difícil, que a gente possa também contribuir com aqueles que estão em jornada conosco, que é a parábola da candeia, né? Para não manter a luz debaixo do alqueire, colocar em cima do velador para que outras pessoas tenham acesso. Emmanuel, analisando essa passagem, ele traz uma metáfora que eu acho fantástica. Ele diz que a gente ainda não consegue ser o sol planetário, que ilumina todo o planeta Terra, que é Jesus. Nós não conseguimos isso, mas que busquemos ser pelo menos uma lâmpada que clareia uma rua. Mas se isso for muito para a gente, que sejamos uma luz a clarear a sala da nossa casa. Mas se isso ainda for demais, que seja pelo menos uma luminária que ilumina a escrivaninha, onde você estuda, aprende, colabora com quem está com você ali. Mas se isso ainda é muito, que você seja um pirilampo, um vagalume, que ora acende, ora apaga. E assim ele vai clareando a estrada escura do viajor desconhecido. Então, é uma metáfora que a gente pode, se não conseguirmos ser muita coisa, na medida dos nossos esforços, fazer algo que vai além da gente, que transcenda. Esse é o sentido. Porque dentro desse sentido da cooperação, eu gostaria de abrir um parêntese aqui, que nós estamos no Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo é aquele movimento criado por algumas instituições para que voltemos a nossa atenção para a saúde mental. São as campanhas que são feitas, como quem não se lembra da campanha do cinto de segurança há alguns anos, aquilo reduziu o número de acidentes, não dos acidentes, mas das consequências dos acidentes. O Novembro Azul, o Outubro Rosa, voltado para o câncer de próstata ou de mama, o Setembro Amarelo é essa consciência da saúde mental, ou acerca da saúde mental. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, vai dizer que hoje no mundo são 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões, 1 bilhão passa por algum transtorno, ansiedade, angústia, estado depressivo ou depressão. Mas qual é a boa notícia? Tudo isso pode ser tratado. Basta que nós tenhamos um olhar atento. Nesse sentido, o Setembro Amarelo, uma das instituições fraternas humanitárias que trabalham é o CVV, Centro de Valorização da Vida, com atendimento 24 horas por dia, gratuito, durante todos os dias do ano, de forma sigilosa. A essência do CVV é a escuta profunda, o ouvir profundamente, o não julgamento, respeitando o direito de ser e de agir de cada um, e o não criticar. O verbo que representa bem o Centro de Valorização da Vida é o acolhimento, é o acolher. O verbo acolher é o acolhimento, você acolher a dor da outra pessoa. Dor essa que muitas vezes não aparece nas fotos. Hoje em dia,
com a força das mídias, nós sabemos que aquilo que está postado muitas vezes não representa o estado de espírito que as pessoas estão vivendo. E ali, muitas vezes também, há uma intenção de disfarçar uma dor. Então, que nós estejamos atentos para aqueles que estão em jornada conosco. Muitas vezes, uma tristeza mais profunda, um isolamento, uma mudança de hábito, exige de nós não só esse autocuidado, esse cuidado conosco, mas esse olhar atento para quem está com a gente, a família, amigos, trabalho, sociedade, estamos envoltos nessa grande teia, né? E nesse sentido, a gente tem o 188, que é o número gratuito do Centro de Valorização da Vida, atende em todo o Brasil. A Federação Espírita Brasileira disponibilizou há algum tempo o atendimento fraterno também, gratuito, através do 0800 20 23 222, além das casas espíritas que tem um atendimento presencial, pode-se buscar na secretaria para saber o horário. Por que é importante isso? Eu gosto também de uma comparação, uma metáfora, que diz que a nossa vida parece uma panela de pressão. O que a panela de pressão faz? A gente coloca um feijão para cozinhar, ele começa a ferver, ela tem aquela válvula para tirar o vapor, senão vai explodir. Na nossa vida, as emoções guardadas dentro de nós, raiva, ressentimento, inveja, medo, todo esse turbilhão, isso começa a ferver. E nós precisamos de uma válvulazinha para tirar essa pressão. A válvula é o falar, é o desabafo. Isso a gente consegue com o atendimento fraterno na Casa Espírita, a gente consegue com a Federação Espírita Brasileira, através desse número que está aí, a gente consegue com o Centro de Valorização da Vida, mas também nós temos os CAPs, as unidades básicas de saúde, os psicólogos, psiquiatras. É importante buscar ajuda. Ajuda profissional, ajuda na religião, ajuda que vem ao nosso alcance. Nós precisamos estar atentos a isso. É o parênteses que eu fiz, porque a casa, eu sei também que adere ao movimento do Setembro Amarelo, então fica esse convite a essa reflexão. Mas voltando de fato para o Evangelho, que isso também está dentro do Evangelho, preservação da vida, claro, né? Mas especificamente o que está colocado, tem uma passagem que está em Mateus, é parte do Sermão do Monte, está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que é uma das mais belas que eu acho de todo o Evangelho, onde Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pelo que vão comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que vão vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a veste? Então ele está falando para a gente evitar a ansiedade. Ele não diz para a gente se descuidar no comer, no beber e no vestir. Óbvio que a gente precisa disso, nós estamos na matéria. Agora, não ficar refém disso é transcender, é ir além. E ele continua: olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, no alto da sua glória, jamais se vestiu como um deles. Salomão, um dos grandes reis, nessa analogia, jamais teria se vestido, embora rico, de uma beleza como está no lírio do campo. Então, essa metáfora, essa parábola que vai dizer: não andeis, pois, inquietos, perguntando o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos. O vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais de todas essas coisas. E ele arremata: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Então, é uma vacina, essa passagem, para a nossa inquietude, para a nossa ansiedade em busca da satisfação daquilo que é imediato. Então, a gente precisa ter o cuidado para buscar esse reino de Deus, que é a construção da obra divina dentro dos nossos corações, como nos diz Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova. Então, o reino de Deus e a sua justiça, Lucas vai dizer no seu evangelho que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Então, tudo aquilo que é aparência exterior já não é o reino de Deus. É o que vem de dentro, que brota do nosso coração. É a purificação do sentimento. E a justiça, o ideal de justiça é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Que é uma frase de Salomão, lá em Eclesiastes, que Jesus depois vai colocar o ingrediente do amor, amar ao próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, ele conclui: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu desafio. A ansiedade é antecipar o futuro. Então, que nós possamos construir no dia a dia o nosso amanhã. Porque ontem, por óbvio, já passou. A gente não pode mais mexer. Mas nós somos artífices dos nossos destinos. A gente pode construir o amanhã. E aí, Mário Quintana, aquele poeta gaúcho, ele tinha uma frase que dizia: plante o seu jardim e cuide das suas flores, que as borboletas virão até você. Então, basta que a gente tenha essa asepsia mental, esse cuidado emocional, plantar o nosso jardim, ser o jardineiro fiel, que apara as ervas daninhas, que coloca a água na medida certa, que faz a planta buscar o sol. A gente fazendo isso, as flores virão e também as borboletas. E aí a gente começa a caminhar para a nossa parte de conclusão, mostrando que, por exemplo, qual é o sentido da vida para uma mangueira? O objetivo dela, a finalidade é produzir mangas, né? Só que para isso ela vai ter que colher os nutrientes no solo, vai ter que buscar o sol. Então há um esforço também da parte dela e de quem cuida dela. O objetivo, a finalidade, quando você planta uma videira, é colher as uvas. Ela vai produzir uvas. E nós, seres humanos, o que deveríamos produzir? Tem uma frase de Pablo Picasso que eu acho que responde esse questionamento. Ele diz que o sentido da vida é identificar o seu dom e o propósito é colocá-lo à disposição do outro. Então, quando a gente pensa em dom, a gente imagina logo, no caso dele, um artista, um escultor, um pintor, aí vai imaginar um cantor, um jogador de futebol. Não é exatamente esse dom. É o dom da parábola dos talentos, aquilo que a gente já consegue fazer e produzir. E uma vez identificando isso, a gente colocar à disposição do universo, do outro, da coletividade. Fazendo isso, a gente está se conectando a essa teia, como Emmanuel nos mostrou, nos unindo à grande vida, a cadeia de vidas entrelaçadas nesta grande vida. Então, é este o sentido. Se você tem uma habilidade para fazer uma boa sopa, ajude no atendimento na casa para poder produzir e entregar a quem precisa. Se você tem uma escuta acolhedora, tem um atendimento fraterno.
Estou falando da casa espírita, mas isso pode ser estendido para todas as vertentes, né? Se você, na sua profissão, é um professor, um motorista, médico, advogado, além de fazer o seu trabalho com ética, dentro da moralidade, tendo como norte esses ensinamentos do Evangelho, mas transcender e colocar esse talento, esse dom à disposição de outras pessoas também, em momentos de um trabalho voluntário. E interessante que as neurociências hoje já mostram, né? Aquilo que Jesus falava de uma forma filosófica, hoje as neurociências mostram que a cada vez que a gente entra num trabalho fraterno, num trabalho de altruísmo, andando na direção do outro, isso movimenta em nós, na nossa casa mental, os hormônios da felicidade. A ocitocina, a serotonina, a endorfina e por aí vai. Então, é uma armadilha divina, entre aspas, a armadilha, claro, mostrando que se nós nos isolarmos, a gente vai sofrer. Agora, Deus não tem pressa. Ele usa o tempo, como diria Humberto de Campos. Deus usa o tempo, ele não usa a violência, ele não violenta o seu livre-arbítrio. Mas nós sabemos que o plantio exige uma colheita. A gente não vai colher uma manga doce se nós plantarmos um pé de limão. Plantou limão, vai colher limão, é a lei de causa e efeito. Plantou laranja, vai colher laranja. E por aí vai. Então, é nesse sentido de nós identificarmos qual é o propósito dessa nossa passagem por esse planeta, né? E daí Jesus vem nos dizer, lá na conversa com os seus discípulos, aqui é um recorte, onde ele diz: tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive frio e me vestiram. E os discípulos perguntam: Senhor, mestre, quando foi que te fizemos tudo isso? Ele diz: a cada vez que atenderam a um dos meus pequeninos, era a mim que estavam atendendo. Então, Jesus se manifesta através daquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Ao atender aquele necessitado, é com ele que nós estamos conversando. Então, é esse convite a enxergarmos os caídos da estrada, os que estão à margem do caminho. É assim que a gente entende essa teia da vida. E para concluir, eu vou trazer uma fábula que talvez alguns de vocês conheçam. Quem conhece é oportuno para relembrar, eu acho que está no contexto aqui da nossa fala. E quem não conhece tem a oportunidade de tomar conhecimento, né? É a fábula de Higino. Higino era um escravo romano e ele escreveu sobre o cuidado, né? Então, ele diz que o cuidado saiu para passear. E ele chegou à margem de um rio e ali encontrou uma argila, um barro. Começou a manusear e conseguiu produzir um boneco que tinha a forma humana. Nesse instante aparece Júpiter e sopra o espírito. Júpiter é o Zeus, o deus dos deuses, e aquele ser ganha vida. Júpiter, vaidoso, quer dar o seu nome àquela obra. É quando surge a terra, a mãe Gaia, e diz: não, ele veio de mim, desse barro, dessa argila, tem que ter o meu nome. Aí surge aquele conflito, aquela disputa. E eles chamam, então, Saturno, que é o deus Cronos, o deus do tempo, para poder dirimir aquela controvérsia ali, né? E Saturno vem e diz: eu vou fazer um julgamento diferente. Júpiter, você soprou o espírito, quando esse ser morrer, o espírito será devolvido a você, você será ressarcido. Terra, você doou a matéria-prima, você doou essa matéria orgânica. Então, quando você morrer, isso também lhe será restituído, porque ele vai entrar em decomposição. Ele vai se chamar homem, porque veio do humus, e cuidado, você será o responsável por zelar dele enquanto vida
ele tiver. Então, essa fábula nos convida a compreender que nós estamos exatamente envoltos nessa atmosfera do cuidado, desde o autocuidado, o cuidado conosco mesmo, o cuidado com os familiares, com o próximo, com a sociedade, nessa ideia de envolvidos na teia da vida, que nós possamos nos cuidar e cuidar dos outros também. Sejamos responsáveis por isso. Foi um prazer estar com vocês aqui. Desejo uma boa tarde, um bom fim de semana. Até uma próxima ocasião, se Deus permitir.